Bom, gente, eu sou Vinícius Rodrigues, estou aqui com meu amigo Rafa em um episódio de muito empreendedorismo e ócio, né, Rafa? Ócio bom. Ócio excelente. Excelente. Hoje o programa vai bota pra torar. Bota pra torar! Tá ansioso pra falar isso. Eu quero ouvir o convidado falar também. Mas antes do convidado falar, a gente tem que lembrar o nosso telespectador, ouvinte, enfim, que a gente precisa chegar nos 1000, né? Nos 1000, senão não vai ter o sorteio da camisa. Do feijão. Minha rapaz, ganhou 2 camisas pra sortear se tiver 1000 inscritos. Aí precisa chegar nos então 1000 tem que inscritos. escrever, ligar o sininho, compartilhar. Pra poder sortear entre os inscritos aí. Você tem chance de ganhar essa camisa. Então liga pro amigo, pede pra se inscrever pra gente sortear esse negócio aí. Isso aí. É bom. 2 camisas do feijão. Isso. E com quem é que a gente tá hoje aqui, Rafa? Conta aí pra quem tá nos ouvindo. Como é que é o nome? É Bruno... Ave Maria. Bruno Guzmão Menezes. Ave Maria. Bota pra torar! Mais conhecido como J. Bruno. Satisfação imensa, viu, Bruno, de você estar aqui hoje com a gente e poder ter aceitado esse convite aí. A gente agradece bastante, viu? Poxa, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui nesse espaço tão agradável, né, com pessoas tão agradáveis e que produzem tanto, né, para nossa cidade, para nosso estado, para nosso país. 2 médicos, 2 pais de família, 2 pessoas que inspiram muita gente. E eu entrevisto muitas pessoas, sempre estou entrevistando, entrei nessa vida também de entrevistar e eu nunca fui entrevistado, é a primeira vez. É mesmo? E hoje, bota pra torar. Bota pra torar. Mas... Show de bola. Isso aí. Mas antes da gente entrar no nosso assunto principal, do empreendedorismo, do ciclismo, né? Que a gente sabe do seu protagonismo no ciclismo e Vitória da Conquista, né? Na Bahia e em Brasil, viu? Exatamente. É só conquista, não. A gente quer ouvir um pouquinho de sua história pregressa aí, sua infância, onde você nasceu. Como é que foi sua trajetória até hoje, até chegar nesse nível? Então, Vinícius, eu sou filho de Vitória da Conquista. Meu pai e minha mãe se casaram logo... Foi aquele negócio rápido, né? Começaram a namorar e daqui a pouco minha mãe grávida, eles se casaram. E aí 2 pessoas que vieram de famílias humildes e que lutaram muito, mas muito mesmo. No início eu e minha irmã, nós estudamos em colégio particular a vida toda, mas aquela luta, aquela dificuldade, ia para escola de bike. Meu pai era sempre foi aquele cara lutador, né? E aí... Cheguei até o Juvencio Terra naquela época. Comecei a estudar no Juvencio Terra. E acabei... Na época eu falei com meu pai, falei, eu não quero estudar aqui, eu quero ir para colégio público, eu quero trabalhar. E iniciei meus trabalhos aos 14 anos, né, por insistência. Saí de colégio público, fui para o Polivalente, no bairro Brasil. E lá fui trabalhar em oficina de carro, trabalhei como ajudante de oficina na Rio Bahia, tinha Zé Bigode, a BR-116, era o lugar onde movimentava, a gente falava, tinha a malandragem, a galera esperta. E muita coisa aconteceu naquele momento, a gente começa a abrir a mente para a vida, né? Situações como... O pessoal da oficina mandava você procurar uma marreta de desempenar para-brisa, né? Um rolamento de descarga. E aí, as coisas foram acontecendo, saí de lá, trabalhei uma época em mecânica de moto, como ajudante, fui até pro Jogo do Bicho, na banca do Para Todos, trabalhei lá durante 2 anos. Trabalhei na área da saúde, meu pai trabalhou durante 30 anos com o Dr. René, nosso saudoso René Robles. Ele trabalhou 30 anos como fisioterapeuta, né, prático, porque naquela época a gente praticamente não tinha fisioterapeuta, então trabalhei lá durante uma época boa. Seu pai? Meu pai trabalhou, eu também trabalhei com ele 2 anos, né? E depois saí dessa vivência e fui para o Paraguai. Foi a época que eu comecei a empreender. Meu pai falou, você... tem uma oportunidade, você vai como laranja inicialmente, né? Que era laranja, né? Laranja era aquela pessoa que ia para compensar a compra lá no Paraguai. Então, comecei a ir inicialmente para um primo meu, Ney, e logo em seguida eu assumi as compras sozinho, comecei a ir sozinho, foram 2 anos de viagem.
E aí chegou um determinado tempo que eu achei que aquilo não estava sendo muito viável e tal. Apareceu uma oportunidade para o comércio de café, né? A gente está aqui fazer a propaganda, né? Café Reserva, que nosso amigo Vinícius aí produz. É algo que é nobre demais a gente falar de café, né? Bebida da nossa região. Então, eu trabalhei durante 5 anos no ramo de café, comprando e vendendo. E conheço muita gente aí do café. Nosso amigo saudoso Pepe aí, que já aposentou, era corretor de café. Então tem Carlão, tem nosso amigo Uglis aí, tem várias pessoas que... Turma boa, né? Dessa área tão importante para a história de Vitória da Conquista, né? Então eu sou um apaixonado pela cidade. Então passei essa fase aí no café. E há 25 anos atrás, meu pai já fazia aquele cara sempre esforçado, comprava um imóvel, comprava uma coisa, juntava um pouquinho de dinheiro ali. Aquele cara que pensa na família, pensava na família o tempo inteiro, como nós, né? A gente vem trazendo isso aí dos nossos pais. E acabou que ele, na época, Avenida Juraci Magalhães, que é onde tem a J. Bruno, onde a gente está já há algum tempo. Eu moro naquela região ali já há mais ou menos... vou fazer 45 anos, vou fazer 30 anos que eu moro naquela região. Tá dando pra vocês entenderem? Eu tô falando rápido. Tá ótimo. Porque a gente fala rápido demais, a gente começa... Se for preciso, eu lhe pergunto para esclarecer. Mas por enquanto tá tranquilo. Mas para dar um feedback, dar uma respirada, dar um feedback. Então, meu pai, com 5 anos, ele foi morar naquela região da Juraci Magalhães. E naquela época era mato, tudo mato. A cidade, nessa época... O povo chama... Quando eu cheguei aqui, falava ali em També Norte. Então, Rafa, mas... Porque não tinha nada pra lá, né? Mas você tem quanto... shopping ali pra... Então, quanto tempo? Eu tenho 10. Você tem 10 anos que você tá em Conquista. Vitória da Conquista. Então, você já chegou na época que a cidade... ali, né? A Juraci já tava. Ali já era asfalto, só que era uma BA. Sim. Ela já era BA, que a gente vai para Ilhéus, para Itambé. Só que era uma pista central, uma pista no meio. E aí a gente morava mais embaixo, que tinha um clube, chamava Clube BNB. A gente morava vizinho a esse clube. Ficamos lá e tudo mato, as fazendas, ali onde era o shopping Conquista Sul, ali no fundo o pessoal levava gado para ali. Então conheci tudo, tinha o Taquara naquela época, o finado Jaldo Jabu, que ele até hoje ainda tem algumas áreas ali, mas onde é o condomínio, Cidade das Flores, Cidade Jardim, aquela região ali era toda de Jaldo Jabu, né? Tinha um motel lá também, então ele era como se fosse uma fazenda. E aí o tempo foi passando, meu pai foi comprando uma coisinha, as pessoas falam assim, seu pai é doido, seu pai foi morar no meio do mato, seu pai é louco, foi morar no meio do mato. Só que ele já tinha uma visão que a cidade ia crescer, né? Já tinha essa visão. E aí, mais ou menos, aí, há uns 18 anos atrás, a gente veio com essa revolução da construção civil. E meu pai, ele construiu na Juraci Magalhães, inicialmente, um ponto e uma casa para a gente morar. E aí, a gente foi morar na Juraci, ainda estava mexendo com café. E aí, começou, aos poucos, ele falou assim, poxa, eu tenho uma vontade de colocar um comércio, uma loja de material de construção. E... a gente foi organizando, ele foi lá, fez as prateleiras, muitas prateleiras foi ele que fez, foi comprando material aos poucos e foi organizando na loja, organizando os espaços e foi comprando. Aí no dia que ele abriu, a gente começou devagarzinho, ele trabalhando ainda com a parte de reabilitação, com o Dr. Renê, e eu ainda mexendo no café. Um turno, eu trabalhava no café, outro turno na loja. E ele também a mesma coisa. E minha mãe também, que é muito conhecida na cidade. As pessoas admiram muito minha mãe, que é uma pessoa que ela trabalha, a pessoa que mais trabalha hoje na nossa empresa é a nossa mãe, que é Dona Maria. Eu já vi lá. E J. Bruno, porque é Jaqueline, né? Sim. E Bruno, que foram eles que criaram. Mas inicialmente a loja veio com o nome Comercial Souto, porque meu pai gosta muito do nome Souto. Que a família Souto é uma família só nessa região toda do norte de Minas, Vitória da Conquista. Né? Ele nasceu em Quaraçu, então
engloba essa região toda e ele gosta muito do solto. Gusmão tinha sempre aquele peso, né? O Gusmão que é valente, que é isso. E aí a gente fala que a gente é o Gusmão Peba, né? É o Gusmão Manso. Gusmão Manso. O Gusmão Peba é o Gusmão Manso. Mas mudou tudo muda, um tempo novo, que as pessoas, né, passam a ver as coisas de outra forma. Sim. Né? Mas então, na verdade, a loja de material de construção nasceu da vontade do seu pai de ter uma loja de material. Basicamente. E começou como Solto. O nome da loja era Solto. Comercial Solto. Naquele mesmo lugar? Hoje nós temos a J. Bruno, numa esquina. Isso. E a Comercial Solto tá na outra. Ela cresceu, né? É uma loja que ela é voltada mais para retalhos, né? Uma corrente. Isso. Comprar 1 quilo de prego. Então, 100 gramas de prego. Então, eles criaram isso de ter uma loja dessa forma, sabe? E a gente segue assim. É eles que mandam, eles que dizem como tem que ser. Não adianta nem eu, nem minha irmã falar assim, ó, não, que vamos mudar, vamos fazer isso. Não adianta. Ele deu uma mudada na loja, cresceu a loja, mas até as prateleiras foi ele que fez, sabe? Mas isso é fato. Uma vez eu estava reformando, precisava de prego. Aí eu cheguei na J. Bruno. Aí sua mãe lá no passeio já deu um berro lá do outro. Meu prego. 2 minutos o prego já estava pronto lá para mim. Mas é desse jeito. Ela é muito, muito ativa. Sim. Ela não para. Mas você vê que a empresa familiar, no geral, no Brasil, é um modelo inicial de boa parte do que a gente conhece das grandes empresas, Sim. né? E a questão do modelo familiar, que teoricamente, no papel, é muito criticado, na verdade é que na maioria das vezes dá certo. Erra muito, mas quando as engrenagens estão bem montadinhas ali, a coisa vai bem, né? Eu vejo família, né? Muita gente fala assim, conselho, né? Se fosse conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E quando a gente é novo, nós não escutamos os nossos pais. A maior parte das pessoas não escutam os pais. E quando chega lá na frente, se dá mal. Aí, quando você rebobina, a minha história, no meu caso, todas as vezes que meu pai me chamava e falava assim, ó, o caminho não é esse, não todas, que a gente 100% é difícil, né? Ninguém é 100%. Aí, perfeição é difícil. Tem muita coisa aí que ficou bravo. Mas, na maior parte das vezes, eu segui o que ele falava. Até as namoradas, sabe? Ele falava assim, ó, rapaz, abre seu olho. Flavinho, ele aprovou. Rapaz, Flavinho, ele aprovou de cara, velho. Flavinho, gente boa demais. Ele falou, essa é estourada. Aí, ó, já falou em estourado. Mas a gente vê dessa forma, né? Quando a gente fala Sim. da família, dos nossos pais. Então, meu pai foi esse cara que, desde o começo, ele sempre foi o cabeça de lá. Até hoje, a gente escuta tudo que ele fala. As decisões, nós somos uma empresa e, claro, são sócios. Claro. Nós decidimos, a gente reúne, de vez em quando tem as brigas, tem as discussões, mas a gente escuta muito ele. E desde o início da empresa, ele falava assim, só para vocês terem ideia, os primeiros 8 anos de empresa, nós trabalhamos durante os 8 anos e fechamos em torno de... Durante o ano, a gente não fechava mais de 10 dias. Então, ele falava assim, ó, vai ter gente que vai passar na porta da nossa loja, vai falar que nós somos ateus, vai falar que nós não prestamos, vai falar 1000 coisas, mas na hora que precisar do material, vai estar aberto. E assim, a gente deu continuidade e, às vezes, virada de ano, dia 1º, ele abria minha porta e estava trabalhando, sabe? Então, as coisas não acontecem por acaso. Essa coisa de... muita gente chega e fala assim, você deu sorte. Você deu sorte. Rapaz... a gente fala isso direto. Então, não é dessa forma. Quantos sacos de cimento eu tive que carregar na cabeça? Eu tenho um acidente aqui no braço, eu mostrei para vocês aqui, uma lesão que eu tive no braço, que foi na loja. Chegava caminhão de cimento, meu pai trabalhou 30 anos na área de saúde e ele estava acostumado com jaleco branco, como vocês trabalham, né? Se coloca no lugar dele. Aí você hoje parar e carregar cimento, descarregar caminhão de cimento, sabe? Quando o caminhão de cimento chega, o cimento tá fervendo.
pegando fogo. Se você botar na cabeça, ele queima a sua cabeça. Porque é uma pedra, ela sai de lá como se fosse fogo mesmo. Então, aí você tem, se ele estiver bem armazenado, ele fica 30, 40 dias. Se você não vender, ele vira pedra. Então, ele caía para dentro e ele descarregava. Eu já tinha um certo costume de descarregar caminhão de café, carro de café, porque eu já trabalhava no café, né? Mas ele caiu para dentro, velho. Caiu para dentro, não tinha tempo ruim. Aí hoje, até hoje, se você chegar lá, se você olhar meu pai, você fala, esse cara aí é o carregador para muita gente, né, que tem esse olhar. Porque ele é um cara simples. E então, desde o início foi ele assim. Participou de tudo, né? Todas as fases da empresa ali, do operacional, trabalho, né? E a gente sempre teve a política de trabalhar na parte financeira. Tô devendo quanto? Eu tenho no meu caixa para pagar isso, sabe? Porque comprar um carro, comprar uma moto, tudo era pensado, até hoje é pensado, e nunca fazer nada para poder comprometer a saúde da empresa. Então, sempre foi assim, pensando dessa forma. E tem dado certo até hoje, né? Graças a Deus. No fundo, seu pai não é só um gestor, é um grande líder na sua família, né? E na empresa, né? É um grande líder. Eu falo para dizer a vocês, quando a gente rebobina, sabe? E você vê o início lá, coluna, eu tive problema de coluna, estourava a coluna carregando saco de cimento. Sabe que é você sair num domingo para fazer sua caminhada e de repente você tá na Juraci Magalhães, aí passa Rafael ou Vinícius e grita, Jota Bruno, tô precisando do cimento. Pense. Então assim, quando você tá no seu momento de lazer, que você acha que você tá no seu momento de lazer, aí aparece a situação do trabalho. E você colocava o cimento na cabeça? Colocava o cimento. Pode ser isso que deu problema, né, Dá? Mas agora a gente resolveu, né? Agora deu um tapa, tá bonito, né? O cabelo, né? Porque a face aí O cara que é bonito demais. Agora, você tá falando do seu pai, né? Claro, um grande líder. Mas a imagem muito da J. Bruno tá... Você tem uma imagem muito boa. A gente vê os outdoors aí, com aquela, como é que é? Sei lá, com a cara. No Instagram você faz aquelas piadinhas. Você tem muito... Essa parte de você entrar com a imagem sua com a J. Bruno, foi uma decisão sua? Foi uma questão da família? Alguém auxiliou? Eu sempre, desde quando a gente começou a loja, eu nunca... Até hoje, a minha vida não tenho pensamentos negativos. Eu procuro sempre pensar positivo, sempre pensar na vitória. Porque muita gente, qualquer coisa é motivo de... cair de derrota, achar que já é derrota. E na minha cabeça sempre, eu acho que na época que nós começamos, eu tinha até mais força ainda, porque eu não vejo dificuldade nas coisas, seja no que for, sabe? Que você coloque aqui agora, a gente fala uma fossa cheia de dejetos, que você fala assim, J. Bruno, tem que entrar e agora a gente vai ter que tirar isso aqui, tem que tirar uma pessoa lá de dentro. Para mim não existe essa dificuldade. Porque as pessoas criam essas dificuldades na vida. E para mim nunca teve essa força. Sempre Deus me deu muita força nesse sentido, né? Da parte humana, da parte de que vem de dentro da gente, sabe? Uhum. De felicidade, de alegria. Então, lá dentro da loja, desde o início, eu não era vendedor, mas eu fui pro balcão e falei, eu vou cair pra dentro aqui, eu não tô nem aí. Que você ache ruim, que fulano ache ruim, que fale mal, porque a vida é assim. Se a gente for ficar se limitando ao que os outros vão falar ou deixar de falar, a gente não vai falar nada, a gente não vai ajudar pessoas. Então, desde o início, a gente começou com o balcão, aí passava um caminhão de uma loja do lado, cheio de cimento. Aí eu falava pra minha mãe, um dia a gente vai estar desse jeito. Aí minha mãe falava, tu é besta, viu, menino? Por quê? Deixa de besteira. E eu sempre vi essa parte do marketing, de divulgação, porque toda empresa, a gente que tem empresa, você que tem empresa, você que está aqui no mundo, a gente tem que ser visto, a gente está vivo. Para você estar vivo, você tem que abrir sua boca e gritar, chorar. Alguma coisa você tem que falar para alguém te ver. No mundo é assim. Você é médico, o Vinícius é médico. Vocês têm um programa que hoje você faz um trabalho fantástico, faz um trabalho dentro das clínicas de vocês, nos hospitais, e vocês são também empresários, vocês precisam se mostrar, né? Então, baseado nisso, eu comecei a colocar pessoas para fazerem divulgações. Só que eu estava até falando hoje, teve um menino que trabalhou com a gente muito tempo, que era um gordinho, né? Carlito,
Abração pra Carlito, uma fera, cara que eu amo muito. E ele trabalhou com a gente, era uma figuraça. E ele começou a fazer as propagandas engraçadas, porque eu gosto muito de comédia, eu gosto muito de alegria, de sorrir, de ver pessoas sorrindo. E aí eu comecei com essa coisa de fazer as propagandas e pensar, sabe? Minha cabeça fica assim voando, pensando o que é engraçado, que movimento o Vinícius vai fazer que é engraçado. Isso na minha cabeça vem e eu vejo a pessoa fazendo isso e eu vejo que vai ser engraçado. Aí conecta com a música, conecta com o ambiente, com a camisa e eu consigo fazer isso. É algo que é meu. Você falou um negócio aí na estante, né? Que você não tem medo do trabalho, né? E assim, vai pra cima, faz e mesmo por cima de crítica dos outros e cai pra dentro e faz todo o trabalho que for necessário dentro da empresa. Teve uma situação, Rafa, foi engraçado, do café, que foi um evento que surgiu numa sexta-feira de última hora assim e a barista já tava em outro evento, a pessoa não tinha ninguém pra trabalhar. Eu falei, não, me dê aqui a maca, tava de folga no dia, me dê a maca que eu vou pra lá. E fui pra um evento lá num auditório grande aqui de Conquista, lá no Semai, lotado de gente. Eu montei a banquinha e tal, comecei a servir café, né? E aí teve alguém perto de mim que não viu o que eu ouvi, né? Falou assim, ih, rapaz, a medicina tá ruim, o menino tá até servindo café ali. a medicina complicou, o menino tá até servindo café ali. Mas é isso, tem que viver a empresa. Você vive a sua empresa, né? Eu vivo a minha empresa, meu nome e eu passo isso para as pessoas. Personalizou. Né? Personificou. Eu vivo isso. Então, nessa época eu peguei Carlito, aí coloquei Carlito para fazer várias propagandas na Sudoeste. E eram propagandas cômicas, engraçadas. E deu muito certo. Só que chegou um determinado ponto que a mulher de Carlito começou a ciumar dele. Porque Carlito começou a ser assediado. Famoso, né? Mas não ia acontecer nada, mas assim, coisa natural, né? De casal. E aí ele falou, não vou fazer mais e tal. Eu falei, pô, perdi meu personagem, rapaz. E agora? Perdi o artista. Aí eu falei, não. Vou começar a fazer esse negócio, vou cair pra dentro, vou fazer. E na época você não fazia, era só ele? Só ele que fazia. Tá. Né? Aí você começou a virar o ator, né? Aí eu já fazia alguns vídeos falando voltado para... Já me ligava muito em algumas questões voltadas para trânsito, para meio ambiente, né? Coisas que faziam, mas de forma totalmente conecta, né? Uhum. Porque, assim, não era uma coisa que tinha um lugar certo, uma organização. Fazia daquilo, fazia disso. E aí as coisas foram acontecendo. E hoje, depois que eu passei a vivenciar, depois que teve o acidente do amigo, de um parceiro, que foi Jacobina, né? Que eu comecei a vivenciar o programa Pedala Brasil. Aí eu consegui, na rádio, né? Esse dia a dia aqui da praticidade, vocês fazerem isso aqui, acaba mudando o raciocínio, a gente começa a raciocinar mais rápido, a fala, melhora muito, você né? Muda toda a forma de falar. Então, isso tem ajudado muito. Se você pegar o nosso primeiro episódio hoje, a gente mudou bastante. Não, você ainda tá meia boca até hoje, né? A evolução não tem muito jeito, né, velho? Pra mim é mais difícil, né? Você que é o famosinho. Eu tenho que tomar conta. Eu quero comer essa galinha caipira, viu? Tá vendo? A galinha caipira vai demorar nada. Não. Mas aqui, você falou aí do ciclismo. Você tem 30 anos que pedala? Então, eu fui ciclista. Nessa época que eu fui estudar no Polivalente, eu era ciclista, eu corria Campeonato Baiano, sonhava em ser um ciclista profissional. Então, naquela época, você já era o que você é hoje? Não, eu era um atleta de alto nível. Mas eu rodava... hoje? Não. Hoje eu sou um cara que eu curto a bike. Naquela época você competia mesmo, né? Hoje eu curto a bike, eu procuro fazer um trabalho de ativismo voltado, como a gente fala sempre, para saúde física, saúde mental, né? Mobilidade urbana, meio ambiente e englobando algumas coisas de projetos sociais, fortalecendo. Então, hoje eu faço isso. Naquela época, não. Naquela época, eu era atleta. Eu treinava... A minha vida era treino e trabalho. Nem namorar, praticamente eu não namorava. Quando eu arrumava uma namorada, era coisa passageira. Aí a mulher falava assim, quero isso nada, quero isso pra mim, gosta mais da bike do que eu.
Mas essa parte de ativista você começou quando teve esse acidente com o seu colega, Comecei seu amigo. depois do acidente Foi em Jacobina. quando isso? Isso tem mais ou menos 4 anos, tem quase 5 anos. Eu lembro. Que eu comecei. Então, na época do pedal, também foi outra decisão que eu tomei baseada no meu pai. Porque até hoje, infelizmente, nosso país é um país que, para o esporte, nós deixamos muito a desejar. Com o esporte certeza. é um mecanismo de educação, é um mecanismo de inclusão, só que nós não... Transformação de Né? vida, né? Nós não damos o devido valor que nós deveríamos dar ao esporte no nosso país, infelizmente. Você vê uma cidade como Vitória da Conquista, que respira esporte, e você vê um ginásio, um ginásio que a gente tem aqui, né, que é o Raul Ferraz, está abandonado. E você não vê mobilizações para mudar essa realidade. Eu levei há poucos dias meus meninos lá para andar de skate na pista, aí você chega lá, você vê uma galerinha que está ali, e você fala, poxa, não dá para trazer aqui. Não dá. Aí você tem uns meninos aqui do skate, tem uns meninos do BMX, nosso amigo Matheus, quero mandar um abraço para o Matheus, um cara fera, top, que é atleta profissional, tem Dilcinho também, do BMX, que já até participou do Beto Carreiro, Cirque Solé, trabalhou durante um tempo lá, está em São Paulo agora, que os caras não têm um espaço aqui para treinar. Uma cidade de quase 400 mil habitantes, e nós não temos um espaço para eles. Então, quando você vê a quantidade de oportunidades que você tem aqui dentro do esporte, e você vê que isso não está sendo aproveitado, a iniciativa privada é quem mais faz. A corrida hoje. Nós temos na nossa região, em Vitória da Conquista região hoje, um potencial de fazer corridas épicas. Nós temos a Caatinga, nós temos a Mata. Mountain bike, nós temos condições de fazer corridas épicas. A gente que patrocina, participou. Quem não participa, acha o trabalho que dá para esse povo fazer. O Caatinga, né, Jota? É muito trabalho. É muito trabalho. Tem que ser um cara, realmente, o cara gosta mesmo. Mandar um abraço para Antônio Carlos. Antônio Carlos, amigo de longa data. Gosta mesmo. Travera, gosta mesmo. Gu. Porque Gu tá gigante, né? Gu eu conheci menininho, rapaz. Gu tá gigante. Faz o negócio, tá aberto a receber críticas, né? Mas no outro ano ele vai lá e dá as caras de novo. Porque não é fácil. O evento dele esse ano foi fantástico, Foi. Né? O Ciclo Caatinga é um evento que já acontece há 16 anos. E um evento que a cada ano que vem trazendo, mudando a vida de pessoas. E teve cinegrafista dinâmico lá. Impressionante. Impressionante. Eu falei, ele vai cair. Toda hora achava que ele ia cair. Ele vem simples, bota pra torar. Começa a filmar, na hora que você olha, ele tá olhando. Eu não sei como é que ele consegue. Não tem nada melhor nesse mundo do que a gente conseguir levar um pouquinho do que a gente está sentindo naquele momento para as pessoas. Se eu for tentar levar, eu caio na hora que eu ligar o celular. E a forma, eu acho que uma das formas que a gente tem hoje é através das redes sociais, né? A gente faz um trabalho através do Pedala Brasil, programa Pedala Brasil, através do J. Bruno Bike, tem alguns parceiros, Conquista News é um grande parceiro nosso amigo Rai. Então, a gente, naquela época, a gente não tinha isso, não tinha o que tem hoje. Você imagina, hoje é ruim. Naquela época a gente não tinha. E aí, para você ter uma ideia, na época que eu era atleta, eu passei um ano juntando dinheiro para ir comprar uma bicicleta em São Paulo. Uma Speed. Naquela época, as pessoas que não sabem, naquela época, a turma mais nova, Vinícius está... Tô com 38. 38 anos. Mas viatura não, mas de eu acho que... prefeitura, Mas né? Vinícius, você tá com quantos, Rafa? Eu tenho 41. 41. Rafa alcançou. Acredito que ele tenha alcançado. Mas você comprava uma moto CG e guardava dentro de casa para ela valorizar por causa da inflação. Sim. Naquela época. Na época de cola. Então eu juntei dinheiro durante um ano. Aquele dinheiro, juntando, sofrendo, fui comprar essa bicicleta em São Paulo, voltei, ainda corri algumas etapas do campeonato baiano e tal, aí tive um problema de saúde, vou falar qual foi aqui, viu? Foi de sentar, mas assim, não vou falar qual foi. É por causa da bike. E aí, o seguinte, o médico me falou na época, fiz a cirurgia, o médico falou, você vai demorar para voltar e tal, e assim, naquela época, né? Aí meu pai falou, olha, você tem duas escolhas, trabalhar e ganhar dinheiro ou virar e se tornar ciclista profissional e ser lascado.
A gente falava fudido, né? É. Ser lascado, fudido. Isso é fato, né? Porque você fala... a gente já não tem essa cultura igual aos Estados Unidos. O cara entra na escola, lá no high school, ele arranja um esporte, esse esporte, se ele for bom, pelo menos com um curso superior, ele vai sair, né? Agora aqui não. Aqui não valoriza o esporte. Quando valoriza o esporte, é futebol. E para o cara ser bom no futebol, ele tem... Quantos? Mas a minoria não vai ser. 1 a cada 100 então, mil. é isso que eu tô falando. É. Se no futebol já é difícil, imagina um cara igual o Avancini, né? Nós temos problemas culturais também, né? Que a gente precisa melhorar, digamos, no ciclismo, por exemplo. Ciclismo, hoje a gente tem um problema sério que muitos ciclistas treinam errado, andam em rodovias, se expondo marcas. E as grandes marcas também, hoje, a conexão do atleta com a rede social é muito grande. Então, o atleta que ele quer hoje, às vezes ele não é nem o melhor atleta, mas ele tem uma visualização grande na rede social, ele vai receber apoio. Então, esse é um caminho hoje que existe. Quando a gente fala do público, do setor público, nós somos a realidade aqui. Nós temos hoje 3 estádios de futebol na nossa cidade, né? Vários campos de futebol em toda a região, quadras, e nós não temos lugar para jogar basquete. Você que é do basquete, nós não temos lugar para jogar basquete porque o ginásio de esporte, que seria o lugar para fazer essa atividade, que é histórico, quando você para com meu pai, com pessoas da velha guarda que vivenciaram isso, eles vão falar assim, poxa... Mal nós temos piscina privada. Pronto, você falou nado. Mal privada, né? A privada. Então, imagina. Uma cidade com 370 mil habitantes, eu digo que Conquista tem 400 mil. Não, eu estava vendo hoje, a população flutuante já bateu 2 milhões, velho. É isso aí. Com uma abrangência. Nós hoje, eu sou muito curioso nesse sentido. Então, converso com muita gente na loja. Nós atendemos gente de milhares de lugares aí. Mas eu digo hoje, assim, que Vitória da Conquista hoje, ela atende o sul da Bahia, ela é a capital do sul da Bahia, é a capital do norte de Minas, ela é a capital de boa parte do oeste e ela é a capital de uma região que vai aqui até Jaguaquara. Depois de Jaguaquara para cima, é outro estado. Se fechasse e mandassem a verba para cá, acho que seria melhor. Porque, assim, na minha visão, o governo do estado, ele não olha pra gente. Ele precisa olhar mais pra gente. Eu corroboro um pouco com o que você fala, assim. Não olha mesmo, não. E eu vim de fora, né? Então, assim, eu falo, Conquista parece que é outro estado. Se dividisse, era melhor. Mas eu tô falando, assim, tem que tomar cuidado, porque os bairristas... Movimento separatista. Não é nada disso. É questão de influência mesmo. A gente exerce muita influência aqui. E o que a gente sente, né, Rafa? A gente tem que falar o que a gente sente. Tá vivendo no dia a dia. Tá? Porque eu digo, eu não tenho um partido político, eu não participo de nenhum partido político, então o meu partido é Vitória da Conquista. Quando você olha que Vitória da Conquista, em 1928, certo? Ela tinha 30 mil habitantes. 1928. Então, a gente vai estar aí perto de completar esses 100 anos. E hoje nós temos 400. Foi a única da região que cresceu, hein, no censo. Conquista cresce no censo, cresce no emprego, cresce em tudo. A Conquista é uma cidade diferente. Aí você viaja, eu viajo para fora, assim, aí, graças a Deus, minha mulher, por causa de minha mulher. Porque você viaja muito também? Eu viajei um pouco. Tem um colega aqui nosso que viaja muito. Rapaz, colega de viagem demais. Tá doido, moço. Mas eu viajo pra fora, sabe? E como eu sou apaixonado pela cidade, eu sou eu fico viajando. Parece que tô doidão, né? Tinha que ter isso aqui. Viajando, pensando, trazendo, conectando. Porque eu ando de mountain bike. Mandar um abraço para meu amigo Fernando Aguiar, Rubem Barreto, meus parceiros. E a gente anda muito, o Esquadrão Aguiar, dentro das trilhas. E a gente conhece tudo. Quem pedala acaba conhecendo tudo, conectando. Você, Vinícius, você, Rafael, que andam de bike, que conhecem. E aí você chega lá fora, aí você vai agora recente, poucos dias, agora tem 10 dias, fui para São Paulo, nunca tinha ido passear em São Paulo. Aí quando eu cheguei em São Paulo, fui em Aparecida,
E aí você chega em Aparecida, uma cidade, acho que são 50 mil habitantes, até isso a gente fica perguntando na curiosidade. E você chega lá, tem teleférico, tem opção para isso, opção para aquilo, opção daquilo. Aí tem a fé, tem a religião e tem a parte de trazer resultados financeiros para dentro da cidade. Aí de lá nós fomos para Campos do Jordão. Quando chegou em Campos, eu falei, rapaz, que negócio maluco é esse aqui? Aí você chega lá, tem acho que Capivari, né, no centro lá, Sim. que tem teleférico, tem roda gigante, tem uma água, tem um cenário gigantesco, aí tem um bar do gelo, tem várias opções. E aqui em Conquista a gente até tem muita opção, quando você fala assim de um Ceasa, que nós poderíamos ter, né, um mercado municipal. Na verdade, a gente tem as opções que são pouco exploradas, né? Você pega o mercado municipal de Curitiba, que é um negócio fantástico, lindo, né? A gente tem aqui, a questão gastronômica nossa é ótima. Mas não é divulgado. Não é, justamente. É ótimo, excelente. A Rafa falou tudo. Nós temos hoje. Você tem buchada, você tem feijoada, você tem sarapatel, você tem uma série de coisas. Excelentes restaurantes de sair. À noite, né? Tem o Pedro Valente, né, que é o Siga Pedro, ele veio aqui, ele é apaixonado por Conquista e ele sai na noite de Conquista e fala, não tem porquê as pessoas que costumam sair de Salvador para ir para São Paulo, passear na noite de São Paulo, e para São Paulo tem que vir para Conquista. Sim. A noite de Conquista, a noite é excelente, rapaz. Excelente, com qualidade, comerciantes, pessoas como nós, que são apaixonadas, vêm para somar para a cidade e trazem essa... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Café Reserva do Vale. Aí, você é um exemplo disso, Vinícius. Eu passei lá dentro da fazenda de Vinícius de bike, recente agora no Calangos, que você cedeu o espaço para a gente passar lá. Poxa, é um vale fantástico dentro da cidade, a, 7 quilômetros? 7 quilômetros da cidade. 7 quilômetros dentro da cidade e está construindo um restaurante lá, top das galáxias do restaurante. Então, olha quantas coisas nós temos em Conquista, eu não conhecia, para você ter ideia. Eu rodo de bike, a gente roda. Eu não. A galera da bike não conhecia. Verdade. Então, nós passamos lá um vale. Aí você fala de vinho, você fala de gastronomia. Nós hoje temos várias adegas em Vitória da Conquista. Várias. O vinho que a pessoa quiser tomar, ela toma em Conquista hoje. E come bem. Carne. Você tem nosso amigo Clecinho. Clecinho, um abraço pra Clecinho. Né? Um abraço pra Clecinho. Ponte das Carnes. É ser cruzeirense, igual o pai dele. Aí tem Danilo, que abriu agora recente o... Poxa, esqueci o nome ali, próximo a Olivia Flores também, que também está fazendo um trabalho. Sim. E outras pessoas. Então, a gente tem tanta coisa boa, tanta qualidade. Não sei se vai dar certo, espero que dê, mas está tendo um movimento de juntando tanto a iniciativa pública, privada, com a questão do turismo, para tentar melhorar, explorar essa parte. Isso aí vem sendo fomentado de fato, inclusive para a gente fazer a rota do café em Vitória da Conquista, no Planalto da Conquista de fato. Recentemente, isso inclusive foi um xará meu, Vinícius, que trouxe esse movimento para cá, fez uma semana do café e tal, e Valéria Vidigal vai fazer agora em setembro a Semana Nacional do Café, mas Vinícius trouxe baristas e empresas de café do Brasil inteiro para cá e fizeram a rota do café, passaram lá pela nossa propriedade, passaram pela propriedade lá nas Alegrias, né, do Café Colheita das Alegrias, passaram em várias outras propriedades e, assim, provando o café, vendo a estrutura, vendo o plantio, e as pessoas de grandes cafés do Brasil não tinham noção da estrutura que a gente tem no Planalto da Conquista. Então, explorar isso do ponto de vista de turismo, né, turismo do café, os biscoitos em Conquista, né? A noite de Conquista tem muita coisa, bicho. A gente precisa explorar melhor. A granola de Conquista. A granola de Conquista, tia Sônia. Né? Tem muita coisa grande. Eu digo isso, nós somos muito ricos. E isso é algo que é muito comum no Nordeste. Porque recente, agora essa semana passada, nós mandamos um abraço também pro Grupo Chibatas, a galera da Bike e o Chibata, que são os amigos aí que a gente gosta de fazer desafios aí, de fazer pedais longos. E nós fomos para a cidade de Montezuma, pedalando pelo chão. Pedalar de madrugada. Foram 265 quilômetros pedalando, porque eu também gosto disso, sou apaixonado por pedais longos, que a gente conhece a realidade social, Sim. A gente vivencia, a gente cria novas amizades. E quando a gente chegou em Montezuma, tem uma água lá, que é as águas termais,
muito legal, tem um balneário, é bacana. Mas você olha assim, você fala, poxa, olha a cadeia de montanhas. Esses caras estão aqui dentro de uma cadeia de montanhas. Por que não aproveitar isso? Porque todo lugar que você tem serra, vocês podem olhar. Serra da Mantiqueira, né? No sul do país tem as serras lá no sul, algumas serras. Em Minas Gerais. Então, todo lugar que tem serra, você aproveita a serra para poder criar entretenimento, turismo. Não tem mar, mas tem serra. Serra do Marçal. Sim. Nós temos Serra do Marçal, que tem o Rancho da Pamonha. Que tá explorando mais. Que nosso amigo, né, o Adson Galego, é parente também, é Guzmão. Mas é Guzmão do Brabo ou do Peba? Eu acho que é Peba. Sem comentários. Mas, quer dizer, ele criou um ambiente naquele local. Sim. Que veja... Todo mundo tira foto ali. Que as pessoas vão para lá. E nós que pedalamos, eu que já pedalo há 30 anos, aquilo ali eu vivencio aquilo ali o tempo inteiro. A gente que anda dentro do mato, nas trilhas, é comum, isso é comum pra gente, esses cenários, porque as pessoas às vezes valorizam muito a questão da arte, do quadro, de um quadro. Beleza. Também eu acho que tudo é válido, mas... A minha vibe Cada um é gosta contemplar de uma coisa, né? Tem que respeitar. o que Deus Isso nos aí. entrega. Porque quantas paisagens Deus nos entrega e nós não contemplamos, sabe? Você falou de paisagem ali, eu faço parte do Clube do Jeep, né? Eu tô meio afastado por causa da correria agora, mas tem uma trilha que a gente fazia descendo o Marçal e entrava no Barro Vermelho. Rapaz, você passava em cada lugar lindo aí. A gente fazia churrasco no meio da mata. Ele deve perto da cachoeira lá da... Esqueci o nome dela. É a cachoeira lá da Jussara. Isso. Mas olha só. Imagine hoje que nós fizéssemos uma trilha de pedra saindo de baixo lá do Marçal e subindo até ali no Galego, naquela região da Pamonha. Porque a Pamonha do Marçal, ela é famosa há muito tempo. Há muitos anos, né? E foi o que levou o nosso amigo Galego Watson a fazer aquilo ali. Foi a pamonha. Ele acabou comprando uma fábrica de pamonha e depois veio o comércio. E aí, lá a gente tem Mariano, Sim. que tem um café fantástico. E também tem, Mariano você tá falando tradicional de lá, serra, né? A Serra do Periperi, que você fez a caminhada também. Então, né? são coisas que nós vivenciamos. Eu falo sempre eu estou falando nisso, uma ciclovia daqui até a Serra do Marçal, para trazer pessoas para fazer esse turismo. Daqui até lá tem alguns restaurantes, o tempero é muito top da galera, das pessoas que tem restaurante aí. Aí a gente vem para dentro de Conquista. Aí nós temos o Poço Escuro, nós temos o Cristo, Sim, que tá de Mário Cravo, que é uma coisa que tá fazendo uma reforma, né? é um bem super precioso nosso que nós temos. E nós temos a Serra, o parque. E o pôr do sol, né? Nós temos o Parque do Periperi. Que assim, eu digo a você o seguinte, que eu rodo ali, toda semana a gente passa ali. Tem uns amigos, o grupo dos Crocrós aí, que tem sempre tá passando ali também, que nossos amigos Daniel, Periquito, que já fez trilha lá. Agora, nesse próximo domingo agora, acho que nesse próximo vai ter o XCO do Periperi, que é uma competição de um projeto social que tem em Conquista, que é um grupo de ciclistas que nosso amigo Eric Montoya montou esse projeto, que é apoiado aí pelo pessoal de Siga Trilha, Sim. Antônio Carlos, Gu, Marquinhos da Bega Ferro. Então, a gente tem muita coisa que pode ser aproveitada dentro da cidade. Várias trilhas. Só que a gente faz o que com isso? Você tem gente jogando esgoto lá dentro. Pois é. Tá? Teve uma vez que a gente foi, eu lembro que você tava... Continua. Invasão. Aquela foto que você tirou, você lembra? Continua jogando Nossa esgoto. Senhora, podre. E assim... Tinha um caminhão na hora lá. Teve gente... Eu recebi mensagem que se eu falasse mais alguma coisa, até ameaça. Sabe? Eu recebi até ameaça. Que você tá falando de esgoto e tal, isso, aquilo, outro. Eu falei, poxa, a pessoa tá fazendo a coisa errada, sabe? E você ainda bate de frente ainda. Você tá errado e você bate de frente. Tem muita gente ali com olhares nefastos para aquela área ali, né? E aí você tem vários caçambeiros jogando entulho na serra. E você, quando você fala assim da parte pública, eu não vejo nenhuma ação hoje do poder público nesse sentido. Então, a gente até tem um contato muito bom com o poder público, com o municipal. A gente senta, a gente conversa. A gente já levou isso para o poder público. E independente de gestão, sabe? Mas
não teve avanços, a gente não viu avanços nesse sentido. Agora, Jota, você levanta essa bandeira, né, do ciclismo. Inclusive, você tem um programa Pedala Brasil, tem um sucesso enorme. O ciclismo aumentou muito, né, depois do Covid. Mas você acabou de falar. A gente vê vários atletas aí que não tem onde treinar, tem que treinar no meio dos carros, né? Speed. Sua visão, como é que você vê esse futuro para a gente melhorar a mobilidade urbana com a bicicleta? Você acha que vai depender só do Estado? Tem que melhorar a cultura também da população? Olha, Rafael, nesse tempo todo que a gente está vivendo, que a gente conversa com pessoas do Brasil inteiro, tem um amigo Gu lá em Belo Horizonte, que é também um cara que faz um trabalho muito parecido com o nosso, a lembrar que não sou eu apenas que faço isso. A gente tem uma rede de pessoas daqui de Conquista, os grupos de bike que participam, que apoiam. Então, é a que a gente fala, ninguém faz nada sozinho. Nada na minha vida, nunca fiz nada sozinho. Tudo que eu faço sempre é atrelado e pensando em pessoas. Mas para a gente conseguir evoluir nesse sentido, a gente precisa, claro, introduzir na educação, na minha opinião, acredito que a gente precisaria hoje, dentro da educação básica, nós termos matéria voltada para trânsito. Porque se você, se Vinícius, se nós, qualquer um dos que estão nos acompanhando, que tem a nossa idade ou mais novos, e que dirigem, né, que são condutores, nós tivéssemos uma educação voltada para esse mecanismo, nós não seríamos só melhores trafegando com o carro, nós seríamos melhores seres humanos. Porque a pessoa que briga no trânsito, que faz confusão no trânsito, é porque ela não tem consciência. É isso aí. E a consciência acontece a partir do momento que você sabe o que é aquilo, o que é o trânsito, o que é a mobilidade. Porque trânsito aqui dentro, onde a gente está aqui, tem trânsito. E você tem que aprender a respeitar. Eu tenho que aprender a respeitar o seu espaço, o de Vinícius, e vocês têm que aprender a respeitar o meu. Então, a gente precisa, e isso é fundamental, que isso aconteça, que políticas públicas voltadas para isso. Porque você tem pessoas que trabalham muitas vezes no setor público, pessoas que trabalham na área de trânsito e que às vezes contestam isso, falam, não precisa levar isso para a educação, entendeu? Mas você criar civilidade, você mostrar para o ser humano que ele pode ser melhor, que ele no trânsito é melhor. Quando seu filho você está dirigindo lá e seu filho fala assim, não ultrapassa não, pai, que você vai colocar a nossa vida em risco. Pega o celular. Entendeu? Meu filho fala, pai. Você entendeu por quê? Porque ele já está vindo de uma cultura diferente. Está aprendendo na escola, né? Então, se a gente fizer esse trabalho, com certeza a gente vai evoluir muito. Mas, claro, nós hoje, quando a gente se trata de trânsito, de mobilidade, nós temos hoje uma deficiência muito grande, principalmente na nossa cidade. Há poucos dias, nós tiramos os radares, né? Os radares da cidade foram retirados. Você e Vinícius viajam para todo o Brasil aí, para fora do país. Vocês podem me dizer, melhor do que eu, que acredito que vocês viajem mais que eu, como é que funciona, se tem radar nesses lugares ou não. Hã? O que você me fala? Eu mesmo, perto da minha casa, sai um radar. E tá virando uma pista de corrida aquilo ali. E outra coisa, né? Que você falou também de educação. Mesmo com radar, eu falo isso com a minha esposa. Amor, todo mês é um carro que cai na valeta da Luiz Eduardo. Opa, esse mês já caiu, um passado. Não, quando saiu o radar, piorou um pouco. Piorou um pouco. Vou te falar um dado aqui de pessoa, um dado de gente que tá nessa área e que me falou. A quantidade de acidentes aumentou 70%. É isso aí. Entendeu? Então, é algo que a gente não tem... Isso é negligenciar demais, sabe? Na minha opinião, na minha visão. Cada um tem pessoas que acham assim, não, mas radar é ruim porque vai multar, porque eu vou ter prejuízo. É uma fábrica de multa, né? Toda pista, todo lugar onde você anda, existe uma placa de velocidade máxima. Então, o que acontece? Muitas vezes você está na via, a velocidade é 50 km por hora, está um cidadão atrás de você buzinando. Buzinando, passa por você, se você não sair, ele passa por você, dá aquele famoso cano de carroceria, joga o carro em cima de você, ou para do seu lado, faz um gesto obsceno e acha que está certo. Procura briga, né?
E esse cara acha que tá certo. Então, se você não for um cidadão equilibrado, se você não tiver essa educação que a gente falou agora, o que vai acontecer? Você vai, né, brigar. Então, assim, são coisas que a gente precisa melhorar quando a gente fala do ambiente interno nosso, que é dentro do município. A gente precisa melhorar muito isso. Nas estradas de chão, você tá aí, a gente passa, você vê, a gente tá rodando aí, as pessoas andam de carro na estrada de chão em altíssima velocidade. Altíssima velocidade. Então, não tem noção, não sabe nem dirigir direito e tá andando a 70, 80, 100 por hora. É fato. Canso de ver. E aí você tem outra situação que são as BAs. Porque as pessoas podem escutar e falar assim, porque tá falando do município e tal. Não tô falando do município. A gente tá falando do geral. Porque quando você vai para as BAs, Conquista, Barra do Choça, nós temos um problema sério, nós não temos acostamento. Quando você fala de nós não temos radar, aí quando você fala de Vitória da Conquista à Serra do Marçal, que é o perímetro onde ciclistas pedalam, né? E muita gente anda em cima da pista, coloca a sua vida em risco. Verdade. Eu tenho uma queixa muito constante do pilotão que anda. Eu andava no pilotão. E aí, eu não posso chegar aqui e falar para você, não, porque o pilotão isso... A minha opinião é que o pilotão teria que ter uma estrutura com um carro batedor atrás, carro batedor na frente. Agora, as pessoas querem arriscar a sua vida? Vai arriscar, porque há 30 anos atrás, quando eu pedalava, Rafa, o fluxo de carro era desse tamanho. Hoje. Hoje, você tem o acesso daqui até a Serra do Marçal, para essa estrada, ela é um fluxo gigantesco de caminhão, de carro pequeno. Então, se você for dirigindo atrás de um ciclista, sabe, Vinícius? Se você acompanhar quem está ali na pista, você vai olhar assim e falar, poxa, olha o risco. Né? E aí você, às vezes, é questionado, eu sou muito questionado em relação a isso. Mas eu digo, eu não tenho responsabilidade, essa responsabilidade não é minha. A gente tenta criar mecanismos, então tinha que ter uma ciclovia para poder dar condição. Hoje, pela condição que a gente falou aqui hoje, da Serra do Marçal, do ambiente turístico, a quantidade de pessoas que moram em torno de Conquista, que é muita gente que mora em torno de Conquista, o ambiente... Que vai e volta no mesmo dia. O ambiente urbano nosso está mudando. Tá. O ambiente urbano nosso hoje, ele está migrando para sítios. O ambiente nosso hoje está migrando para sítios, sabe? Nem só isso. Você tá aí, ó. Quem gera emprego? É aqui. Então, um cara que mora em També, ele mora lá, mas vem para cá trabalhar. É isso. Né? Então e a via dele é essa, não tem outra via. Se você for para a Serra do Marçal, você tem as Barrocas, você tem Santa Marta, você tem Limeira. Então você tem N pessoas que moram nessas comunidades e que não são ciclistas que estão treinando, que essas pessoas vêm para a Conquista, muitas vezes de bike, porque ela não tem condição financeira. Sim. A condição dela é baixa e ela faz aquilo para poder sobrar um pouquinho a mais no final do mês. Quando você vai para Itambé, para Barra do Choça, você tem a mesma situação. Quando você vai para a BR-116, a mesma situação, só que na BR-116 a gente tem um problema ainda pior. Que é a Via Bahia, que já é federal, uma BR federal, que a Via Bahia, há pouco eu estava numa reunião onde saiu a promessa que, né, inclusive durante a reunião, participou alguns vereadores, o prefeito Quinho estava presente e ligou para o senador Otto Alencar. E eles prometeram que ia acontecer. Enfim, é o que nós esperamos. Porque são vidas que nós estamos perdendo todos os dias. Ali é mais... Assim, é lógico que a questão econômica é importantíssima, mas ali é um problema de saúde pública. Problema de saúde pública. Na bike, no carro. Né? Todo dia. E todos nós estamos vulneráveis. A violência do trânsito hoje é um problema de saúde pública. E a Via Bahia hoje contribui para um número altíssimo, né, É uma BR, né? 116. Exatamente, é porque é a Via Bahia que gere lá, né? É privada. Né? Então, assim, quando não há duplicação, o número de acidentes, você tem esse dado melhor do que eu. Se você comparar o trecho duplicado com o trecho de mão e contramão... 70% mais acidentes. Então, isso aí contribui. E o pior é que nós ainda temos uma situação de uma negligência, porque a própria Via Bahia, o dono da Via Bahia, ele não se apresenta. Eles mandam um interlocutor. Então, imagina o nível de responsabilidade desses caras.
Então, a gente tem problema na federal, a gente tem problema nas estaduais, e não é algo que é de agora, é algo que vem, claro, de muitos anos. Ninguém aqui tá... Estou aqui falando, não é para culpar a gestão, nem nada, isso a gente está aqui para poder falar de uma coisa que a gente vive e que as pessoas precisam cobrar, todo mundo precisa cobrar, a sociedade toda precisa cobrar. E ali você sabe, acidente geralmente são pessoas jovens, então são anos potenciais de vida perdida. A gente tem lá um aumento de internação por TCE, trauma grave, fratura exposta. Então, o que gera também, do ponto de vista de seguro social, né, INSS, essa questão trabalhista, paciente que deixa de produzir, enfim, a gente tem uma série de problemas ali envolvidas, né, além das mortes, né, que são as perdas aí para suas famílias. Grave, né? São problemas gravíssimos que precisam ser resolvidos. No Sudoeste Baiano, porque eu acho que tem aquela rodovia do Sol lá, ela tem ciclovia, né? No Sudoeste Baiano, tem alguma rodovia com ciclovia? Tem um trecho ali de Canaã a Iguaí. Você tem um trecho ali que verdade. Eu já passei mesmo. Bem lembrado, hein? E tem um pouco de ciclovia lá em Itacaré. Você tem um trecho de ciclovia em Itacaré. Na cidade lá em Porto Seguro, tem Arraial também, né? Tem que falar Arraial, que se a gente falar Porto Seguro, as pessoas vão... Você não pode falar Porto Seguro, não, tem que falar Arraial, né? Então, em Arraial, você tem um trecho também de ciclovia, mas são trechos curtos, que quando acaba a ciclovia, também acaba tudo. Acaba. E isso acontece no nosso país, sabe por quê? Porque não existe obrigação do poder público, ou quem quer que seja que faça a rodovia, o BA, o BR, de fazer o acostamento. O acostamento ele pode ser de terra, ou pode ser do que você quiser. Pode ser de cascalho, pode ser de terra. Não existe uma exigência que o acostamento seja de asfalto na legislação. A pista de rolamento, sim, mas o acostamento, não. Isso é informação de um amigo nosso da Polícia Federal, que ele pesquisou, porque eu falei, não, a gente tem que pesquisar isso aí, porque se tiver uma brecha, a gente vai cobrar. Mas não existe, né? E tem algumas cidades que as rodovias que forem fazer, por lei, mas depende da cidade, é obrigada a ter ciclovia, mas não é... É nacional, né? Ciclovia, eu acredito que seja algo assim mais realmente cultural, algo que os políticos, a grande maioria dos gestores, veem a ciclovia como um meio de passeio. Eles não veem a ciclovia como um meio de mobilidade. E o que nós vemos aí é que a cada dia que passa, cidades como Vitória da Conquista e outras em todo o Brasil, o número de carros que vão, né, inflando a cidade é gigantesco. Agora eu vou te botar numa... Você que tá no ramo, antes de você botar ele Você que tá no ramo, Conquista na cidade que constrói bastante, vende muito cimento. E se você olhar a construção civil, as pessoas vão de bicicleta trabalhar. Vão. Então, assim, a gente precisa de mais ciclovias. Isso, a ciclovia... Interligar ciclovias também. Interligar ciclovias. Eu acho que isso aí... Inclusive, estimularia aqueles que usam carro a depender do trabalho de bike também. É saúde, é aproveitar a cidade, ar puro, né, bicho? Então... Agora, te botar numa aí. O que você acha da turma que usa essas mobilete elétrica para usar ciclovias? Porque geralmente elas vão numa velocidade um pouquinho maior, né? Já tem alguma coisa, eu não vi ainda, na questão da legislação em relação a isso. Mas toda ciclovia... ela tem um limite de velocidade. Você não pode andar numa ciclovia a mais de 25 km por hora. Isso varia muito de município para município. Mas normalmente é de 20 a 25 km por hora. Só que é aquela coisa, nós não temos uma coisa educativa para isso. As pessoas acham que podem andar em ciclovia em alta velocidade. Aí você tem um problema também, que não tem o lugar para o ciclista treinar. E ele treina na pista, no asfalto, como na Olívia Flores. E as pessoas xingam, porque você não pode ficar aí que você vai morrer. E é aquele lance. Você arrisca a sua vida, mas por muito amor ao esporte, as pessoas fazem isso. Assim não sabia dessa do 20, 25 não, hein? Porque esse povo do speed é mais que isso aí. As pessoas que andam mais, né, alta velocidade nas ciclovias não é nem o pessoal do speed. São as pessoas comuns, sabe?
São pessoas comuns que trabalham, como você falou, aí do dia a dia. Às vezes tem uma bike boa, ou tem uma bike elétrica, não uma bike Tem aquele com pedal assistido, ou uma bike elétrica mesmo. Tem alguns equipamentos que o pessoal está usando também, que são equipamentos elétricos com patinete. Isso que eu queria lembrar. Tem alguns mecanismos que estão usando aí. E aí, assim, essas pessoas, elas precisam entender que para andar numa ciclovia, ela tem que seguir um critério. Uma regra, né? E a gente tem motoqueiro andando em ciclovia. Tem demais. Tem. Ciclista andando na contramão. Não, hoje eu vi um aqui, ó. Tô chegando aqui no estúdio. Eles usam essa ponte aqui. De moto. De moto, através um motoqueiro com um filhinho na frente, atravessando a ponte de moto e passando na passagem de pedestre. Os carros parados para ele passar de moto na faixa de pedestre. Mas é complicado. A educação do trânsito é algo que precisa ser investido. A educação. A educação transformadora, você falou. A educação transformadora. O radar mesmo, o radar é algo que você tem ele, não é só como forma... As pessoas olham punitivo. Mas o radar, você imagina que num trecho que você tem 1 quilômetro. Se você tem um radar, quando você chega no radar, você quebra a velocidade. Você diminui a velocidade para passar pelo radar, senão você vai ser multado. Beleza. Para se fazer a retomada de velocidade, você demora. Então, se você não tiver o radar, o que vai acontecer? Você passou em alta e a tendência é você aumentar mais a velocidade. Principalmente se tiver uma descida. Né? Então, são coisas que são feitas, não é de forma aleatória. Tudo teve estudo. Tudo teve estudo para que aquilo acontecesse. Essa é a grande realidade, né? Isso aí. Fantástico, hein? Estamos chegando ao fim. Aqui a gente tem papo para uns 10 podcasts aqui. Tem isso muito aqui, assunto, meu filho. Tem muito assunto, a gente tem que trazer mais. Tem. Não dá para ser um podcast só pro JB, não. Tem que ser mais. Tem, porque também daqui a pouco ele vai começar só a pedalar com bike elétrico. Porque eu fiquei sabendo que ele pedalou e gostou, né? Rapaz, eu tive a oportunidade de pedalar nessa bike aí. Rapaz, negócio violento. Vou dar um abraço para ele da Pedal Store, né? Você foi com ela, né? Hoje tem opção para tudo, né? Quem quer pedalar tem opção para tudo. Você tem bike elétrica, Então você tem N opções. E se você acha que a bike elétrica vai... Porque o carro a gente fala, substituir? Né? O carro, porque assim, o carro vai pegar. Ainda, menos os grandes centros são 8%, né? Eu não sei como é que é a proporção de bike elétrica. Eu acredito que é muito menos que isso. Mas você acha que em 15, 20 anos a turma do mountain bike vai ter ali uma porcentagem grande de povo com bike elétrica? Vai ter muita gente. Vai ter muita gente porque nós temos um público aí que está vivendo mais, que vai viver mais. E à medida que vai passando o tempo, você vai conseguir ir onde você ia, porém te dando uma condição de colocar... de gastar menos, um esforço menor, né? Digamos, vocês que são médicos, sabem, à medida que vai passando o tempo, a nossa capacidade física, ela vai reduzindo. Então, acho que a capacidade física nossa é proporcional à bike. Então, à medida que sua capacidade física vai diminuindo, você vai chegar numa condição de que você fala, não, agora eu vou mudar para isso aqui, vou continuar curtindo da mesma forma e tanto que hoje já tem competições. Tem, né? O Pedal Store teve, né? Foi ele que teve uma divisão que foi elétrica, né? Teve uma categoria elétrica, né? Mas a gente já tem hoje, a nível nacional hoje, competições com muitos atletas de alto nível na categoria elétrica. Tem isso mesmo, né? Os galácticos mesmo. Tem uns amigos, o J. Bruno é um dos galácticos, ele fala que não, mas os caras gostam de andar mais rápido, né? Que aqui no normal não vai, na elétrica ele vai, né? Então, mas para quem acha que não tem que ter perna... Tem que ter. Não estou falando que não tem que ter. Só que ele consegue chegar numa velocidade na elétrica, ele não vai conseguir chegar na normal. Você tem dois contextos aí, né? Você tem o contexto da bike, quando a gente falou aqui, como a gente vem falando aqui. Você tem o contexto da bike para quem vai competir, para quem vai curtir no mountain bike, e você tem o contexto da bike para o dia a dia. Sim. Para pessoas que querem usar ela para curtir, para passear e para as pessoas que querem trabalhar. Porque, como eu falo sempre, você tem ciclismo, que é a bicicleta do pneu fino, você tem o mountain bike, dentro do mountain bike você tem as pessoas que fazem o cicloturismo, que são pessoas que viajam para várias regiões. Agora mesmo a gente vai ter aí, está próximo na cidade de Iguaí, né? Que é o Pedal da Independência, que vai mais de 1.000 ciclistas, que é um lugar fantástico também, que tem mais de 100 cachoeiras. Mandar um abraço para a galera. É a caixa d'água da Bahia ali. Caixa d'água. Então, a gente vai ter esse pedal lá, que são mais de 1.000 pessoas. Água pra caramba.
Então, você tem essas pessoas que hoje estão curtindo esses momentos. Você tem o pedreiro, o encanador, o eletricista, os profissionais liberais aí, muita gente que usa a bike. Você tem vários professores de faculdade hoje, alunos indo para a faculdade. Verdade. Então, você tem... Dentro disso aí, você tem várias categorias. Só que a bike elétrica ainda está igual o carro, né? O preço ainda está salgado. Mas quando você fala de equipamento de alto nível, quando você fala de equipamento para utilizar no dia a dia, sabe? Aí você baixa e você consegue comprar bike hoje de 6 mil, 7 mil elétrica para você ir trabalhar, né? Então você tem essa condição. Isso aí. Perfeito. Sensacional. Mas não acabou, não. Vamos agora para o nosso quadro, né? Defina seu ócio. Que é um café. O quadro tem o patrocínio do Café Reserva do Vale, que é como você é conquistense. É conquistense e valoriza o ócio. O ócio, né? O momento de descanso sempre combina com um cafezinho, né? Como é que é meu momento de descanso? Como é que eu valorizo? Pedalando. Já vou até perguntar, mas já sei. O seu hobby. O hobby não precisa nem falar, né? Que é o esporte, é pedalar e viver esses momentos bons. Isso aí. Você conta pra gente, indica pra gente um livro. Rapaz, um livro eu não sou muito de ler, não. Uma série, um filme, coisa que te marcou. Não, eu gosto muito de assistir... Eu gosto muito, parece que eu nasci na pré-história. Na pré-história, não, naquela época épica, sabe? De bárbaros, de vikings, essa coisa de ter... Rapaz, aquela série é massa. Então, eu gosto muito de assistir muito essas histórias antigas, sabe? Que é legal mesmo. E aí, assim, agora, desde criança que eu gosto muito disso, não sei se é por causa desse ímpeto de desafios, né? De ir para Porto Seguro pedalar à noite, 530 quilômetros, ir para, como a gente fala agora, para Montezuma, pedalar 265 à noite. Isso para mim é coisa que é fácil, sabe? São coisas que eu penso que são fáceis para minha mente. Então é por aí. Uma música ou uma banda? Rapaz, música e banda. Acho que coisas que marcaram, assim, que marcou a vida, assim, que deixa marcado a gente muito, foi a micareta de Conquista, sabe? Que na época curtia muito micareta. Foi uma fase de tomar todas, né? Curti demais. O velho massinha aí, ó. Então, e chiclete, acho que chiclete é... Você tem que ver esse homem dançando depois. Né? Haja joelho. Chicletão. E uma comida? Rapaz, comida, acho que o mocotó, né? Uma puxada, o mocotó é bom demais, né? Até fome, principalmente o mocotó, sabe? Mocotó, sou fã. Ixi, meu Deus do céu. Conta pra gente aí uma viagem inesquecível. Viagem inesquecível, acho que foi até a oportunidade de viajar aí pra Europa com minha esposa e poder conhecer uma cultura diferente, independente de questão de luxo. Eu gosto muito de colocar a mochila nas costas e sair garimpando mesmo. Isso aí. E aí você vê as pessoas viverem a vida delas. A gente passou por Portugal, a gente passou por Veneza, passou por Roma, Paris. E você vê a história, sabe? A história é algo que é muito precioso. E a gente fica assim olhando, eu olho muito para o nosso, né? O quanto a gente deixa muito as nossas histórias, as nossas raízes de lado, sabe? E aí quando você chega lá que você vê o cara entrar na padaria e comprar um pão, aquele tanto de pão assim, sair, chegar na porta da padaria, sentar e comer o pão dele, tomar a coca dele, sem se preocupar com o que fulano vai falar, Beltrano vai falar. Pegar aquele queijo e botar dentro do pão, sabe? Aquele presunto. E comer ali, naturalmente. Eu falei com minha esposa que eu vi uma cena em Roma que eu nunca vi um negócio daquele. Normalmente aqui no Brasil, a gente vê as pessoas, os mendigos na rua, não desmerecendo os mendigos nossos, mas todo sujo, né? Todo... E aí eu fiquei em um lugar em Roma e todo dia a gente saía e ficou chovendo, tava chovendo. E todos os dias que eu saía, a meia do mendigo tava limpa. Falei, rapaz, até os mendigos daqui é diferente, que até a meia é limpa. Mas, assim, foi uma vivência muito legal, uma história, viver a história. A gente assiste os filmes, a gente chega lá, você vê, a gente foi em Versalhes, você vê aquelas histórias.
Acho que isso Você vê, a vida do rico é diferente. É diferente. Né? Não, eu acho que é tão bom a gente viver momentos, a gente ter momentos, viver Isso é momentos verdade. e a bicicleta mesmo. E eu me proporciono disso, de viver momentos e ver nossa realidade, viver eu venho de uma situação que... Não, mas isso aí de uma você família merece, moço. Você que, trabalhou né? muito, trabalho e trabalhou. Eu venho de uma família que meu pai sempre foi um cara muito lutador, sabe? Sempre foi um cara... E as coisas eram muito difíceis. Ele lutava. E hoje, assim, eu passo em lugares, a gente passa. E você vê as pessoas, às vezes a gente vai ali na Caatinga, de vez em quando a gente faz essas coisas. E você vê uma criança, você vê a pobreza, aquilo ali, coisas que poderiam ser melhoradas, sabe? E você falar assim, poxa, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? O que a gente podia fazer? E assim, sei lá, você tenta pelo menos passar a mensagem, o que eu faço, os vídeos que eu faço. Eu filmo um lugar, eu vou numa pá, eu vou em outros lugares. E as pessoas me chamam às vezes e falam assim, vem aqui, famoso, mas o povo fala que eu tô aparecendo. Mas não é, eu não tô fazendo isso pra ganhar nada, eu não peço nada a ninguém. Não gosto de pedir também nada a ninguém, eu acho que a gente tem que fazer as coisas de coração. Mas viver a realidade, saber respeitar o ser humano, sabe? A gente respeitar pode ser aquele cara ali que tá bem pequenininho ali. Você fica mais pequeno, menor do que ele. Na capoeira a gente fala ficar bem pequenininho, né? Porque é humildade, é respeito, é princípio, é valor. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Não, verdade. Né? A gente tá aqui agora, mas em fração de segundo, você falou aqui há pouco aqui, o meu paciente meu que teve câncer, morreu. Então a gente vive isso o tempo inteiro e às vezes a gente não dá valor. Não esquece, a gente esquece, entendeu? A gente esquece da essência do ser humano. Para terminar, um sonho de viagem que tem vontade de fazer? Rapaz, eu sou um cara que eu sou tão realizado, Rafa. Meu sonho é a viagem da minha vida. Eu acho que não é só a minha viagem, não. Eu acho que a viagem pode ser sua, a de Vinícius. É ver meus filhos, a viagem no tempo, sabe? De ver meus filhos crescerem, de ver eles, né, fortes e sorrir com eles e tirar 1000 fotos, milhões de fotos, sabe? Eu acho que é o maior sonho que eu tenho hoje é esse. Boa. Poder viver isso. Esse é o maior sonho, é a maior viagem que... Não tenha dúvida que é. Até né? boa. Não tenha dúvida que é. Jota, você sabe que eu até não posso nem falar, mas eu tenho um exemplo para mim. E fiquei muito feliz dele falar, primeira vez que você é entrevistado. Bacana, né, bicho? Foi com a gente. Que entrevista, né, bicho? Que bate-papo gostoso, retado. A gente podia passar aqui um dia batendo papo aqui. Chegar Tem aqui. história, viu? Tem história. E o espaço está aberto aí para você fazer seu jabá. Passa aí seus contatos de rede social, do Pedala Brasil, da J. Bruno também. Pois é, a gente tem um trabalho com a J. Bruno, né? Quem quiser acompanhar aí, quiser comprar também, a gente tá lá sempre de coração aberto. Bom é comprar também. Comprar, somar lá com a gente, a nossa equipe maravilhosa. Teve um amigo meu que terminou construindo a casa agora, comprou bastante lá. Ficou boa a casa, hein? Ficou bacana. Mas agradecer, sabe? É que eu falo, só agradecer a esse país nosso, agradecer a nossa cidade, a minha família, a Deus, a minha esposa, Flávia Davi, que é uma pessoa que, sem palavras, né? Agradecer a meus amigos, a todas as pessoas que sempre tiveram, que estão até hoje comigo. Pedir desculpas, sabe? A gente às vezes tem que pedir desculpas a muita gente, porque a gente erra muito, né? A gente acerta, mas a gente erra muito também na vida. Então... Erra muito mais que acerta. E eu acho que a nobreza do ser humano, a gente tenta ser melhor um pouco quando a gente pede desculpa às pessoas, porque lá dentro do coração não é isso que a gente quer. Né? Acho que todo ser humano, a parte boa dele é melhor do que a parte ruim. E pedir a galera que siga aí nossos canais de bike, J. Bruno Bike, Pedala Brasil, são várias aventuras. Agradecer a vocês pelo espaço, parabenizar por esse trabalho formidável que vocês vêm fazendo. Não é fácil, eu sei que não é fácil, eu tenho um espaço que eu trabalho, não é fácil. Pedir a Deus que ilumine cada vez mais esse espaço, a família de vocês, né? Amém. Que dê
Não é pouca, não. A força das galáxias pra vocês. Viu? Pelos poderes de Grayskull, viu? Viu? É isso aí. Isso aí. E vamos junto aí Bora. nessa cidade maravilhosa também. Fortalecer, melhorar nossa cidade, melhorar nossas famílias. Que é isso que a gente quer. Positividade, energia. A energia aqui, ó. É aqui a energia, ó. Vamos pra cima. A energia aqui é daquele jeito. Estourada. Obrigado, viu, gente? Valeu. Aí que agradece, a gente agradece você que estava aí. Não deixe de compartilhar, curtir, mandar para um amigo seu, que foi inspirador. Hoje, né? Inspirador. Foi um Foi episódio inspirador. E a gente precisa chegar nos 1000 inscritos para sortear a Senão vamos perder camisa as do camisas. feijão, hein, gente? Não, é o Vamos seguinte. chegar lá. Tem que chegar nos 2.000, não é 1.000 não, é Isso aí. estourado, Vamos 10 estourar. mil. Não, vamos botar a boca do balão pra estourar aqui agora. Porque eu quero ganhar minha camisa também, viu? Mas feijão É massa. rapaz, acho que uma das melhores festas que eu já Tava fui. falando disso aí de conquista. Festaça. E eu vou estar lá, viu? Eu vou estar lá. Nós, vamos lá. Nós vamos estar lá, colado. Espero que você também, que senão vai ter sorteio. Participar do sorteio, né? Isso aí, gente. Obrigado, bom ócio. Obrigado, boa noite a todos.